O Server Components é um assunto muito novo aí na comunidade, né? React, e veio se popularizando aí bastante com o Next 13, né? Que foi lançado no final do ano passado. Porém, como é algo muito novo e ainda está surgindo muitas dúvidas ainda, né? Por parte da comunidade, né? Então tem muitas coisas ainda que a gente ainda está acostumando, tem várias libs que ainda estão no processo de transição, né? Para se adequar e etc. Por exemplo, Style Components, Stitches, essas libs de utilização aí, nenhuma delas ainda suporta, né? Ainda dão suporte aos React Server Components. Porém, existem alguns padrões, né, que eu já vim explicando aqui no canal. Então, se você acompanha o canal aqui já há um pouco mais de tempo aí, com certeza você já viu eu comentando sobre isso. E aí, uma das dúvidas que mais surgem aqui no canal, né, de vocês é a questão de como é que eu trabalho, né, com formulários utilizando os Server Components, certo? Então, o objetivo desse vídeo aqui é eu te mostrar na prática, né? Eu vou te mostrar aqui mais ou menos a ideia, tá? Que eu tive aqui, né? Pra gente, uma forma, né? Que a gente tem de utilizar aqui os Server Components aqui junto com formulários, né? E aí depois eu vou te mostrar no código, né? Tá? Como que eu fiz isso daqui funcionar de verdade, beleza? Então, vem comigo aí, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa massa sobre o React Server Components. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né, os React Server Components é algo bem novo ainda na comunidade, né? Por mais que o time, né, o core team do React, ele já vem comentando sobre isso desde o final de 2020, ainda é algo bem novo, né? É algo assim que veio se popularizando bastante do final do ano passado para cá, com o lançamento do Next 13. Você quer dar o próximo passo nos seus estudos aí sobre o Next, sobre React, se aprofundar nos conceitos da nova App Router e do Next 13, entender os React Server Components de uma vez por todas, e tudo isso num projeto que está em produção? Então essa é a sua oportunidade. Na semana que vem eu vou lançar um treinamento onde eu vou te mostrar todo esse processo que eu utilizei para criar esse meu bloco que você está vendo aí na tela, do zero até o deploy, certo? E utilizando as melhores práticas ali dentro do React, Next 13, React Server Components e TypeScript. Para quem que é esse treinamento? É para você que quer se destacar no mercado, tendo um projeto em produção onde você pode compartilhar os seus estudos, né, os seus conhecimentos, que é um blog. E na semana que vem, na segunda-feira, fica ligado porque às 9 horas da manhã eu vou soltar um short aqui no canal, onde eu vou te mandar o link aí para que você possa adquirir com desconto, tá? Então segunda-feira vai rolar um desconto aí, então fica ligado para você não perder essa oportunidade. Mas, como eu comentei também, existem várias dúvidas, né? Dúvidas de como que a gente pode estruturar a questão de formulários aqui dentro do Next 3 utilizando os React Server Components, né? A pasta app lá, App Router. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aqui e não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Júnior Alves. Eu sou desenvolvedor front-end já há algum tempo. E aqui no canal é um canal focado aí em front-end, tá? Então tem muito conteúdo de Next, React, TypeScript, teste, Solid, tem uma playlist completa de Solid já, tem uma playlist gigante de TypeScript, então se você está iniciando com TypeScript aí, recomendo bastante dar uma olhadinha na aba de playlists aqui do canal, beleza? Tem uma playlist também focada só nas novidades do Next e outra sobre conceitos gerais do Next, então não inclui somente o Next 13, mas as outras versões também. Então recomendo bastante, né? Você dar uma olhadinha na aba de playlist do canal, beleza? Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreva aí, tô sempre trazendo conteúdo aí toda semana aí, todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal, então se inscreva aí para você não perder nenhum conteúdo novo, tá? Beleza. Aqui o que acontece? Eu tenho, né, o meu componente de usuário aqui, que seria a minha rota de usuário, né, de user, certo? Essa rota de user aqui, ela é um Server Component. Então até coloquei aqui, ó, React Server Component, certo? Essa rota
que é um componente React do lado do servidor, ele vai fazer a requisição para uma API. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma Router Handler, que é do próprio Next, né? Então, também, se você não sabe o que são Router Handlers, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card passando aí para você dar uma olhadinha depois. Mas, basicamente, é as APIs que a gente tem acesso aqui, que a gente consegue criar, né? Utilizando o Next dentro da pasta app, tá? Tá. O que acontece? Então, a gente tem essa rota aqui, que é um Server Component, rota de user. Então, é só acessar lá localhost 3000 tal, /user. E aí, essa rota, ela vai bater numa API, certo? Que o endpoint é esse aqui, então vai ser localhost, também tá rodando no mesmo IP, né? Então, vai ser o endereço aqui vai ser o mesmo, /user, e aí eu posso passar o ID ali do usuário, posso buscar por um ID, né? E aí, feito isso, o fetch, então, é feito do lado do server, beleza? Esse componente aqui é um server component, né? Então, ele vai fazer requisição para a API vai retornar para ele, e ele vai repassar os dados aqui, ó, se for um form de edit, por exemplo. Então, esse form aqui, ele é um form só até... É até importante você entender isso daqui, que isso aqui vai te ajudar bastante no dia a dia. É questão de como montar formulários, né? Então, já tem um outro vídeo também aqui só focado nisso. Tem vários vídeos, inclusive, de formulários aqui no canal. Mas tem um específico que eu te mostro uma estratégia que a gente consegue usar o mesmo formulário para edição e para adição, né? Que muitas vezes é sempre o mesmo formulário. E aí só muda a chamada, né? Que uma vai ser para fazer um post e outra vai fazer um put, por exemplo. Mas os campos são os mesmos, né? E aí, se for um formulário de edição, ele já vai vir com os campos preenchidos do usuário. Se for um de adição, vai vir vazio, o usuário preenche ali. E aí é feito o post no final. E aí, esse form aqui, ele aceita os dois, certo? Ele aceita tanto o edit quanto o create, tá? Se for um edit, né, a gente vai passar o ID do usuário para o form e aí ele identifica através disso que é um edit, tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for pro código, tá? Eu só tô tentando explicar aqui de uma forma mais visual para você entender a arquitetura por trás aqui, como é que tá acontecendo as coisas. Então, basicamente, resumindo, né? Quando o usuário acessar nossa rota de user, essa rota de user é uma rota do servidor, certo? Então, um server component, ele vai bater no API, vai trazer os dados desse user. Se a gente enviar o user ID pro form, que o form é um client component, tá aqui, ó, React Client Component. Se a gente enviar o ID, ele já recebe ali também os dados do usuário. Se não, é só um form de adição comum, que vai ser só os campos lá mesmo, e o usuário vai clicar no final e fazer o create, né, o post. Bom, vamos para o código que eu acho que vai ficar mais fácil. Já deixa nos comentários aí, né, o que você está achando desse formato aqui, de eu trazer sempre explicando, né? Primeiro aqui a minha ideia por trás do vídeo, né, a parte aqui de forma mais gráfica, né, e suas dúvidas também sobre React Server Component, sobre o Next 13, deixe nos comentários, pode deixar o máximo de comentário que você puder aí de dúvidas, não tem problema que eu vou tentar responder todas, beleza? Então vamos lá. Basicamente eu vou acessar aqui nossa rota de users, na verdade eu até mudar aqui, ó, users. Show, eu vou acessar ela aqui. Essa users, ela é uma rota dinâmica, né? Então, se você reparar bem aqui, eu tenho o parâmetro aqui, ID. Então, eu vou acessar lá users / alguma coisa. Aí ele vai acessar essa rota aqui, certo? Eu não tenho nenhuma rota só users, né? Se o usuário acessar localhost /user, localhost 3000 /user, users, essa rota não existe, né? Eu não tenho um page aqui dentro da raiz aqui. Então, se você ainda não entende essa parte de roteamento também, recomendo você assistir os outros vídeos de Next que tem aqui no canal, onde eu explico melhor sobre esses conceitos. Tá, quando o usuário acessar essa rota de users, / o ID do usuário, ele vai cair nesse cara aqui, né? Nessa rota. Essa rota, ela faz o quê? Eu tenho uma função aqui que vai bater naquele endpoint que eu comentei. Então, ele vai bater aqui, ó. Vai bater na API, certo? Olha lá, o localhost tal 3000, API /users o ID que está sendo passado aqui via parâmetro. Show. Aí o que acontece? Esse cara aqui, por default, né? Se você já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, você já sabe, todo componente criado aqui dentro da pasta app, por default, ele é um server component. Não tem use client aqui no topo, ele é um server component.
Então, a gente pode fazer essa requisição dessa forma. Então, eu defino que o componente ele é assíncrono, utilizo a minha função que vai fazer o fetch ali dos dados, passando o ID, que é o que eu recebo na rota, certo? Então, eu vou buscar o ID, eu vou buscar o usuário pelo ID, e aí eu recebo esse user aqui, certo? E aí eu tenho o meu componente de form. Esse componente de form, ele é um client component. Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Esse cara é um client component. E aqui dentro, eu estou utilizando o Zod para fazer validação do formulário e etc. Certo? Olha que interessante aqui agora. Eu vou te mostrar na prática, depois a gente volta ali para o código. Ó, eu vou fazer um fetch aqui do usuário com ID 1. Olha que interessante. Olha o que a gente está fazendo aqui, né? Então, ele recebe o usuário. Eu vou até dar um console aqui nesse user para você ver. Eu vou limpar aqui. Olha lá, já apareceu. Então, ó, meu user aqui, ele tá, ó, ID 1, o name John Doe, role e permissions, certo? Então, ele tá fazendo... E perceba também, ó, o print, logicamente, como ele é um servidor, aqui um componente server component, o print aqui só aparece no console aqui do terminal, certo? Se eu vim aqui no console do browser, não tem nada, certo? Vou até atualizar aqui, ó. Vou recarregar a página, não tem nada. Tá aqui, ó. Certo? Interessante. Primeiro ponto a se notar. Então, como eu estou enviando o ID, ó, o ID ele é opcional, tanto o ID quanto o user aqui, ele é opcional. Não precisava de eu separar os dois, basta eu enviar o user, e aí se tivesse o user eu já podia fazer a checagem, tá? Eu só deixei assim para ficar mais didático, para você entender que de fato eu tô, se caso eu passar o ID, é um formulário de edição. Se eu não passar, é um formulário de adição. Vamos ver isso? Deixa eu remover esses dois caras aqui, ó. Removi os dois. Fui lá para nossa tela. Eu vou atualizar. Ó, então ele vem um formulário aqui vazio. E esse formulário, ele tá com validação, com o Zod, certo? Então, se você quer estudar também sobre validação em formulários aqui, no React, com Next, etc., recomendo bastante. Tem uma playlist só de formulários aqui no canal. É um assunto que eu curto demais. É um dos assuntos que eu mais trago aqui no canal. Então tem muitos vídeos de formulários aqui. Então eu defini um esquema, né? Então o esquema aqui ele tem dois campos, o ID e o name. Os dois tem que ser obrigatórios, são obrigatórios, tem que ter no mínimo aqui um caractere, certo? Para passar. E eu tô só forçando aqui, né? No transform aqui, depois do Zod. Se você não entende Zod, tem vídeo aí só sobre Zod. Eu tô só forçando aqui, convertendo na verdade, né, no final aqui, para ser um string, tá, o ID. Aqui eu tenho as minhas duas funções, certo? Uma função de adição, né, de add user, e uma de update user. Esse sleep aqui é só uma função aqui só para simular, que vai demorar um pouquinho, então vai demorar uns 2 segundos aqui para fazer. Então é só uma promise aqui mesmo, e um site timeout. E aqui, ó, eu tenho o nosso React Form, certo? Tem as minhas funções padrões aqui. Já tem o default, né? Se tiver o ID, eu já seto os defaults. Se não, não seto nada, né? Porque ele vai vir vazio. E aí é o meu formulário de adição aqui, como eu mostrei, certo? E aí, aqui no nosso submit form, né? Que é a função que vai ser chamada quando o formulário for submetido, a gente verifica. Se tiver o ID, eu vou chamar o update. Se não, eu vou chamar o add. Vamos testar isso aqui na prática? Então vamos lá. Então, a validação está funcionando. Então, se eu clicar em submit aqui, ó, ele não faz, enquanto eu estiver dando erro, né? Então, vou colocar um ID aqui qualquer 10. Vou colocar aqui o nome John Doe. E na hora que eu der submit, ó, fica pendente 2 segundos. E depois ele é feito ali, ó, o console, tá? Então, chamou o add, certo? Função add. Então, se a gente voltar aqui, ó, função add. Certo? Agora, se eu vim aqui e passar o user e o ID, na hora que eu atualizar aqui, já vem preenchido, certo? Então o meu React Form ele já setou aqui nos default values, beleza? E aí, agora, como eles já estão preenchidos, eu posso dar um submit, porque a validação está funcionando, né? E agora, você pode ver aqui que agora ele chamou a update. Então, aqui nesse vídeo eu consegui te mostrar vários conceitos interessantes, ó. Primeira coisa, a gente separou
client component do server component. Por quê? Porque se você já viu outros vídeos aqui no canal onde eu explico as diferenças entre os dois, basicamente a gente vai precisar utilizar os client components quando a gente precisa de ter interação naquela página, certo? Nesse caso aqui é só um formulário, então não é a página inteira. A página em si, a página aqui users /1, por exemplo, /UID aqui, ela é um server component. Esse carinha aqui no meio é um client component, certo? Então eu tenho tudo em volta aqui é um server e esse carinha só aqui é um client. Por quê? Porque aqui eu preciso de interação, tanto no input, aí tem um botão. Poderia utilizar as server actions aqui? Talvez, né? Mas como ainda é uma feature que está em beta ainda do Next, né? Então é legal você estudar e tal, testar, mas não é algo que vai para produção, por enquanto, certo? Então, aqui a gente pode ver, né, que a gente fez exatamente esse conceito aqui. Por isso que eu acho interessante a gente trazer esse tipo de diagrama aqui, acho que fica mais claro, né, agora que você já viu o código. Então, tem o nosso server component, faz a requisição para a API, traz os dados do usuário com base na URL. Então, o usuário que ele trouxe aqui para mim não sei se você reparou, é exatamente o ID da URL, tá? Então, ó, se eu fizer um /20, olha lá, /20, o ID é 20, certo? Faltou te mostrar a route handler, né? Deixa eu te mostrar ela aqui, ó. Então, tem dentro da pastinha app, tem uma pasta API, users, ID e tem esse cara, certo? Então, basicamente, é só um ID, um usuário fake aqui mesmo, John Doe. E aí eu pego o ID do parâmetro, certo? Que foi enviado lá na minha requisição aqui, ó. Esse cara. Eu pego o ID e aí converto ele aqui para número, né? Tem essa sintaxe aqui, esse short syntax aqui, pra gente transformar em number. Isso aqui é a mesma coisa de eu passar assim, ó. É só uma sintaxe mais enxuta, né? E passo o restante aqui do meu usuário fake ali, certo? Então, basicamente isso. Aquele esquema demora 2 segundos, né? É que a gente poderia ter um load aqui, um arquivo de load aqui dentro e etc, utilizando a Suspense API. Igual eu falei, né? Vem batendo essa tecla aí no vídeo. Tem vários vídeos aqui sobre Next no canal, então explicando esses special files aqui que o Next chama, né? Então tem o arquivo layout, o arquivo not found e etc. Arquivo de load, arquivo de error, utilizando error boundaries. Então recomendo bastante você dar uma olhadinha aí nos outros vídeos aí do canal, principalmente sobre Next, para você entender mais sobre esses conceitos aí. Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui, beleza? E deixa nos comentários aí o que você achou desse formato aqui, utilizando bastante agora esses... Eu quero trazer mais vídeos, né, utilizando esses diagramas aqui dentro. E deixa nos comentários sugestões, opiniões e feedback, né? Deixa seu feedback aí para eu saber se esse vídeo aí foi útil para você ou não. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. We're back from the dead.